Meu amado e querido, está me ouvindo? Perfeitamente. Eu me sinto honrado, privilegiado e, acima de tudo, me dá a entender que Deus é tão bondoso comigo que me traz pessoas tão importantes para perto de mim e depois elas me fazem importante. E Deus, quando Ele trouxe para estar comigo, foi providência de Deus. E eu louvo a Deus porque essa escola de avivamento ela está sendo uma conexão de princípios, conexão de, de pessoas que vão viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que essa escola não foi uma escola escolhida por um homem que sentou e de repente disse: eu vou fazer uma escola. Não. Essa escola estava no coração de Deus. Porque nessa quarentena, ter uma escola e Deus revelar uma ferramenta como essa do Zoom, onde eu estou agora conversando com você e centenas de pessoas estão nos ouvindo. Quero externar a minha gratidão a ti, apóstolo André Fabiano, a bispa Keren e toda a sua família e todo o staff que está aí te dando suporte nesse momento tão especial de live. Quero ser grato a Deus, aos amados que estão hoje antenados nesse momento. Eu estava pensando cá com meus botões, antes que eu ministre a palavra. Nós estamos falando de escola de avivamento. E nós encontramos pessoas na Bíblia como Elias, que era um professor mor, ele era superintendente de escolas de profeta. Ele era um homem que deu destino a outros profetas, que daria destinos a outros e outros até alcançar outras gerações. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Perfeito, Paulo, está incrível. Tá, porque eu estou vendo outra imagem, mas eu acredito que quando você é chamado para promover avivamento, Satanás ele vai tentar de uma maneira tão grande criar situações para te desviar da eternidade. Todos nós temos um profético na eternidade. E o diabo não quer que eu e você ou nós passamos a habitar na eternidade com o Senhor para sempre. Ele vai criar situações, ele vai criar meios para nos tirar, principalmente quando ele traz certas amizades que vêm como se fossem amigos. E ele usa um marido, uma mulher, um filho, ele usa pessoas perto de nós e nós, então, fazemos as alianças. E é nessas alianças que nós quebramos os princípios. Deus ele quer levantar homens que tenham visão de reino, não visão de CNPJ, porque o reino não é feito de CNPJ, o reino é feito de CPF, é feito de gente. E gente, quando se une num só propósito, Deus ele traz para essas vidas um mover tão grande que elas começam a se amadurecer e trazer edificação um para os outros. Eu me lembro, antes de entrar na mensagem, eu me lembro que Josafá estava muito bem. Josafá estava dentro de um mover sobrenatural. Mas, de repente, no crescimento do seu reinado, ele, o 13º, ou melhor, ele é o rei de Judá, ele está ali vivendo uma experiência extraordinária de conquistas, e ele não tinha nada
que se unir a Acabe. Mas ele vai, se une a Acabe, e além de se unir, ele diz que os cavalos deles, os cavaleiros dele, o exército dele, seriam de Josafá. Isso sem consultar o coração de Deus. Avivamento, ele só vem através do poder da oração. Quando a Bíblia diz, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica, Deus está falando de oração. Deus está falando de pessoas que querem pagar preço. Porque existem pessoas que assistem oração, ouvem oração, mas não são de oração. E toda vez que você não ora, você não consegue atingir o coração de Deus. Então você fica à mercê dos algozes do mundo espiritual que vem com sutilezas, com engano, e acaba tirando você do foco. E uma pessoa desfocada traz danos para a família, traz dano para a mulher, para o esposo, para o ministério. Enfim, ele quer nos desfocar. Mas a verdade é que Josafá ele faz essa união, mas uma coisa, Josafá não se esqueceu. Ele poderia até trabalhar ou batalhar ali atrás das montanhas de Ramote e Gileade. Mas ele sabia que não dava para ir se não buscasse o Senhor, se não tivesse oração. E ele chama Josafá, ou melhor, Acabe chama 400 profetas. Eu só estou dando apenas uma pincelada. E apresenta-se 400 profetas. No meio de 400 profetas, Josafá, dependente de Deus e crendo no poder da oração, ele entende que aquelas profecias são profecias malignas. Eles estavam ali no pátio, e ali no lado leste ali da praça, e ouvindo vários profetas, ele disse, não, eu quero ouvir um profeta, um homem de Deus. E Acabe disse, sim, tem um, mas ele está lá entre os cativos de Judá, e o seu nome é Micaías, ele é filho de Ilá, e eu quero ouvi-lo. E os mensageiros chegam e dizem para ele, olha, tu vai e fala tudo que agrada ao rei, porque todos estão ministrando ao coração do rei. E ele disse, tudo quanto Deus mandar falar, então isso eu falarei. Bem, resumindo, Josafá recebe Micaías, Micaías chega, ministra, entrega a palavra, diz que Acabe iria morrer, e diz que o povo de Acabe estava espalhado como ovelha que não tem pastor. Enfim, ele trouxe uma palavra ruim. E ele é tão sério no poder da oração, intimidade com Deus, que Acabe diz, olha, quando eu voltar, eu trato com esse homem. No meio de todos os falsos profetas, 400 profetas, ele disse uma coisa muito séria. Se tu voltar com vida, o Deus que fala comigo, ele não será o Deus que falou pela minha boca. Veio um dos profetas lá de Acabe, deu um soco no rosto de Micaías, e Micaías disse, quem é esse espírito que passou por mim para falar por você? Ele falou, olha, fica sabendo que o dia que você estiver fugindo de um quarto para o outro, então você vai se lembrar que Deus que fala comigo. Enfim, Deus deu o livramento, Josafá volta com a vitória. Quando chega lá, Jeú vai, encontra-se com ele, adverte ele. Ele agora tem temor, ele sai visitando uma nação e outra, estabelecendo reis. E agora ele começa a ter uma nova experiência, que é a experiência do medo. Agora eu começo a ministrar. Labaraçai, Recalantubre, Asterrevaço. Eu ministro debaixo do peso da autoridade do Senhor agora. Que cada um que está nessa live viverá milagre de Deus. Sai. Não há nenhum aqui que vai viver outra coisa a não ser milagre. Aos líderes, aos pastores, Deus está te ativando para o novo. Lá, Sambandu, Bidara, sai. Deus está pegando mulheres agora e ativando o ministério, ativando os dons espirituais. Deus está levantando ministros de adoração, Decamatúria. Essa sala do Zoom está servindo agora para te levar para um novo nível. Deus estará te arrancando de um nível, de um patamar inferior,
e te colocando num patamar de autoridade. O Espírito do Senhor que me usa para lhe dizer: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse país precisa de livramento. Esse país, Brasil, que fora oferecido aos demônios, a Inhaçã e aos caboclos, os guias e os orixás, e se tornou uma terra mística, sem uma identidade de cristãos ou de pessoas que adoram a Deus. Há um principado trabalhando nas mentes, há um principado trazendo depressão, síndrome de pânico, há um principado trazendo síndrome de ansiedade. E nós estamos vendo pessoas precisando viver um livramento. E quando a notícia chega, Lamanto Rebantá, quando Rebe sai o Candarébia, quando a notícia vem ruim, ela não vem antes, dando recado, ela não manda um telegrama, ela não manda alguém avisar. Quando vem, se instala e só Deus para nos arrancar dessa situação. Eu quero ver quem é que não teve medo, ou alguém que ainda não tem medo desse covírus, dessa notícia que chegou de repente, se instalou como aquele vento que entrou e bateu e açoitou o barco onde estava Jesus e os discípulos. Foi de repente. De repente as coisas acontecem, nós não entendemos. Nós estamos vivendo, cantando a nossa vitória, profetizando os caminhos que nós tomamos e conseguimos vencer, como você falou da América, como eu falo do meu ministério, de outros ministérios, mas quando chega nesse tempo de conforto da nossa vida, sempre Satanás usará os seus demônios, como ele usou os moabitas, como ele usou os amonitas, os leonitas, que vieram para lutar contra Josafá. E a Bíblia diz que Josafá enfrenta esse exército de Amon, lá em 2 Reis, capítulo 20. Diz que ele enfrenta uma batalha tão grande que agora esse pessoal já estava lá em Azazon Tamar, que é em Gede, e ele estava junto ali ao Jordão, ou melhor, o Mar Morto, pronto já para atacar e destruir o exército de Josafá. E diz a Bíblia que Josafá teve medo. Diz a Bíblia que Josafá temeu. E agora, só que o medo de muitas pessoas leva eles a se desviarem da igreja. O medo de muitas pessoas fazem elas não orarem, fazem elas desistir do legado, fazem elas desistir da família, fazem elas desistir do pastor, fazem elas desistir da igreja. Tem pessoas que, quando está com medo, elas se sentem frouxas. A palavra que de Deus diz: se no dia da tua angústia te mostrares frouxo, então a tua força será pequena. Não foi à toa que Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, porque eu, Senhor, sou contigo. Andaramantube terra lácia. Ele disse: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Na verdade, no meio da tempestade, no meio da batalha, no meio da crise. Alô? Estão me ouvindo? Sim, apóstolo, pode continuar. Pode continuar. No meio da crise, no meio do medo, é necessário voltar-se ao temor. Diz a Bíblia que eles vêm com essa notícia e Josafá, ele agora está totalmente embaraçado com essa notícia e ele sabe que o exército que vem contra ele são três povos violentos, sanguinários, para destruir Josafá. Então, Josafá, ele toma uma atitude, em vez de fugir, em vez de arrumar um outro meio, a Bíblia diz que ele entra dentro do templo. Ele entra dentro do templo com o seu exército, põe o rosto em terra e começa a clamar. Então, a palavra de Deus diz: ah, meu Deus,
diz que ele está clamando e colocando o exército em posição, mas ele começa a dizer: Deus, nós somos o teu povo, tu nos deste essa terra através do teu amigo Abraão. Agora os de Amon, o pessoal lá das montanhas de Seir, eles estão se ajuntando para nos expulsar. Senhor, nós estamos realmente com medo, a situação é muito grave. Nós estamos vivendo aqui uma situação não muito boa e todo o povo dele estava de pé, inclusive as mulheres e crianças de colo diante dele, vendo ele dizendo para Deus: Senhor, mesmo nessa situação, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és o Senhor. E de repente, no meio do povo, levanta Jeziel, Jeziel se levanta de uma maneira tão poderosa para profetizar. E ele começa profetizando, dizendo: vocês não tenham medo. Amanhã vocês irão se levantar, irão contra eles, e o Senhor será com vocês. Vocês vão ali pelo lado de Giz, e eles estarão se movendo ali nas montanhas de Seir. E vocês estarão vendo o grande livramento que o Senhor, vosso Deus, dará a vocês. E diz a Bíblia que Josafá novamente prostra o rosto em terra e chama os seus levitas. Ele chama os coratitas, ele chama os de Asaf, ele chama a turma dele e diz: olha, nós vamos sair com o exército. E vocês vão na frente cantando que Deus deu livramento, que o Senhor é Deus, e nós vamos. E diz a Bíblia que enquanto eles começaram a adorar, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor trouxe confusão entre eles. Então os de Amão, os meonitas, os menonitas, eles começaram a se matar entre eles, a se destruir entre eles. A batalha foi tão grande porque um homem de Deus resolveu, em meio ao caos, não ficar frouxo, não recuar, não abaixar a cabeça. Eles sabem quem ele está crendo. E Deus ainda levanta um profeta que tem uma experiência com o Senhor extraordinária. E ele começa então a ver o que está acontecendo. Enquanto eles estão adorando, segundo a instrução que o profeta entrega a ele. Então ele disse ao povo: olha, vocês temem ao Senhor e vão ficar seguros. Vamos dar ouvido aos profetas e nós vamos prosperar nesse negócio. Nós vamos vencer essa batalha. E eles começam essa batalha, e a batalha é travada. E eles estão vendo que a coisa está engrossando o caldo, mas para o lado dos inimigos. E os inimigos começam a se matar entre eles. Então eles estavam ali perto de Tecoa, depois vai perto de Aijalon, e não somente isso, eles começam a ver o que está acontecendo lá no Vale de Jeruel. Eles sobem no alto da montanha e olham para o campo no outro dia. E quando eles olham, eles veem um exército de cadáveres que se mataram entre si sem que Israel usasse a espada, sem que Israel usasse escudo, sem que Israel estivesse batalhando no meio daquela batalha. Por quê? Por causa desse avivamento que foi produzido no reino de Josafá. O avivamento foi tão grande. O avivamento, meu irmão, quando ele vem, ele levanta famílias. Quando o avivamento vem, ele abre portas. Quando o avivamento vem, a enfermidade não suporta. Quando o avivamento vem produzido pela oração, não há enfermo que fica doente, não há prostrado que fica caído, não há fraco que fica enfraquecido. Quando esse avivamento, através da oração, do clamor, da humilhação vem, Deus levanta os santos profetas. Até porque a Bíblia diz que não acontece nada
sem antes Deus avisar aos seus santos profetas. Então é por isso que a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo perde a batalha, o povo se corrompe. Então o Senhor, entra nesta peleja, entrega ferido o exército diante deles. E diz a Bíblia que eles vão lá e começam a trazer todos os despojos. Levam 2 dias para trazer, pegar todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que aqueles cadáveres deixou. Ou seja, agora eles estão mais ricos, em vez de terem morrido, massacrados, destruídos, eles estão mais fortes, estão mais poderosos, porque a mão do Senhor foi com eles. Então eles vão lá no Vale de Beraca, o vale chamado Vale da Bênção. Eles vão ali no lugar da bênção, em Beraca, e eles cantam e adoram a Deus. E eles voltam adorando e dançando, porque só o Senhor é Deus. Eu quero te dar esta palavra e receba essa palavra. Às vezes vem coisas para te dar medo. Tem situações que vêm para te deixar amedrontado. Tem situação que vem para te machucar, para te ferir. Tem situações que vêm para tirar a tua paz. Mas a Bíblia diz que, aleluia, então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o Senhor que está dizendo, no meio da batalha, no meio do Covid-19, em vez de, no meio dessa situação de problema na família, de separação, de briga, mulheres sofrendo a violência de marido violento, pessoas com depressão, com síndrome de pânico, vivendo um medo. Nessa hora do medo, aí o Espírito do Deus de Josafá tem que vir sobre nós, porque Josafá sabe que a batalha é uma batalha sangrenta, é uma batalha que eles vão perder, mas a Bíblia diz que ele resolve entrar no templo que Deus usou aquele povo, Israel, para construir para o louvor da glória dele. E ele diz para Deus, Deus, tu foste e tu entregaste esta terra ao teu amigo Abraão. E quando eu vejo na palavra Deus chamando Abraão de amigo, pai da fé, isso me dá a entender que Abraão marcou a sua geração, marcou a sua história por causa do espírito de adoração, das conquistas através do temor de Deus. Então, quando essa situação vem, quando o problema vem, não recue, não pare, não tenha medo. Deus sempre levantará na congregação um profeta. Hoje, a coisa que está difícil é que quando Deus levanta os ministérios na igreja, alguns líderes têm ciúme, alguns líderes até matam os profetas. Eles estão como Jerusalém, como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, terra de Eufrata, quantas vezes te enviei profetas a ti e tu destruíste, apedrejaste, ó Jerusalém. Quantas vezes eu, como a galinha, quis ajuntar vocês, como a galinha junta os pintainhos debaixo das minhas asas, ou seja, para dar livramento. Quando na igreja, a Bíblia diz que quando nós nos reunimos na igreja, tem que haver salmos, hino, cântico, profecia. Mas hoje não dá para os 5 ministérios estar num ministério só, porque o pastor quer fazer tudo. O pastor quer pregar, quer construir, o pastor quer ser tesoureiro, o pastor quer ser diácono, o pastor quer ser, faz tudo. E, na verdade, Deus é organizado. O sacerdote de dias, ele fica na posição, e os demais sacerdotes vai cuidar do átrio, vai cuidar do lugar santo para prepará-lo para ele entrar no Santíssimo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos pastores, porque eles zelam por nossas almas. Então Deus está levantando essas autoridades, esses homens de Deus, os profetas, para pregar um novo tempo para essa geração, um novo tempo para esse Brasil e para esse mundo. Deus está levantando essa escola de avivamento para dizer que no medo
você tem que correr, porque quem não tem medo faz besteira, quem não tem medo peca, quem não tem medo mata, quem não tem medo faz coisas erradas. Mas quem tem medo, tem temor, se volta para Deus como Josafá, declara dependência incondicional ao nosso Deus. Então eu quero dizer que Deus vai alinhar a tua vida e fazer você entender que para essa geração você é um pai. Você deve ser pai para essa geração. Você precisa exercer paternidade e o pai tem cuidado de amparar, de proteger, de dar destino, de fazer com que pessoas se desviam de caminhos de malignidade, se desviem de caminho de morte. Então, eu e você mulher, você é mãe no mundo espiritual, você é uma matriarca para dar destino a essas mulheres, cuja palavra diz que as mulheres mais velhas devem ser exemplo para as mais novas, castas no bem, porque você precisa dar destino. O Senhor está dizendo que nós vamos pregar e ensinar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, ou seja, nós somos responsáveis para dar destino às pessoas. Há muitas pessoas sem destino. Josafá, realmente, ele teve experiências tremendas por causa do temor. O temor de Deus sobre Josafá fez Josafá viver a excelência de Deus, o melhor de Deus, tanto na unidade, na união que ele fez com Acabe. Se ele não busca a Deus, ele morre lá em Ramote, Gileade. Mas por causa do temor, Senaqueribe e todo o exército vai atrás dele, e quando descobre que ele não é Acabe, então um arqueiro lança uma lança e casualmente vem, pega e mata Josafá, mata Acabe. Por quê? Porque Josafá já tinha orado, Deus já tinha dito que a vitória seria dele. Então não adianta Acabe se disfarçar, não adianta você se disfarçar e entrar no meio do povo e ficar ali e vivendo a vidinha que você quer viver, empurrando com a barriga, porque o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. O Espírito de Deus vai levantar nesse tempo pessoas restauradas nos dons espirituais. Deus vai te levantar para ser profeta. Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios. O Senhor vai entrar com livramento no teu casamento e vai desviar o curso do vento. Sabe por quê? Porque avivamento só vem com oração. Avivamento só vem com temor. É por isso que a Bíblia diz: e prossigamos em conhecer quem é o Senhor. A maioria das vezes Jesus estava orando e todo o tempo você via Jesus orando. Não tem como você obter o melhor de Deus, sabedoria de Deus, graça de Deus, se você não tiver intimidade. Deus, ele não tem prediletos, Deus tem íntimos. E Deus, nesses últimos tempos, ele está provocando, permitindo essa pandemia, porque Deus trabalha na vontade absoluta e na vontade permissiva. E na permissiva, ele permitiu essa pandemia vir e essa quarentena para que ele te traz mais para perto e fazer você se tornar íntimo, dependente dele incondicional. E ele quer lacergue da múntria fandarada, te levantar revécia para um novo tempo. Você vai ver pessoas do teu lado se perdendo, você vai ver os teus inimigos não te encontrando, você vai ver coisas acontecendo, eles mesmos vão se enrolar entre eles. Enquanto Josafá ora, lá nas montanhas de Seir, está acontecendo situações, está acontecendo peso. Então, nós vamos chegar em Tecoa para ver o que está acontecendo, e nós vamos chegar lá em Ajalon e vamos ver o resultado de tudo isso. E lá em Jeruel, você vai perceber que está acontecendo alguma coisa para te alinhar aos planos e propósitos de Deus. Então, estou lhe dizendo, ouça bem, Deus tem um beraca para a tua vida, um vale da bênção para a tua vida, aonde você vai pegar os despojos. Os teus inimigos vão te enriquecer, Rebécia. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar aos seus. Talvez você diz: apóstolo, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei se eu corro para aqui ou se eu corro para ali. Eu só quero te orientar aquilo que Josafá orientou o seu exército, de entrar no templo do Senhor,
se humilhar diante do Senhor até que Deus venha ouvir a voz dele. Então Deus levanta Jeiel e ele agora se levanta para profetizar no meio do povo. Era uma saída que Deus tinha para Israel, para não deixar Israel ir a essa batalha e morrer, e todos serem dizimados. Então o Senhor disse, fica tranquilo, enquanto vocês me adoram, eu vou trabalhar por vocês. E é exatamente o que Deus fez. Fez o inimigo se matar um ao outro. E eu estou dizendo para você, no nome de Jesus, tem gente que está se arrebentando, tem gente que estão se matando, estão se destruindo, estão se arrebentando porque você está orando. Pastor que ora, a igreja fica de pé. A igreja que ora, pastor fica de pé, rebalaçai. Pessoas que não quebram princípios, pessoas que estão ali em fidelidade. Toda vez que Deus te chama para uma escola como essa, é porque Ele quer te dar destino. Ele quer te levantar para um novo tempo. Ele quer te levantar para viver coisas novas. Então, existe um manto que será passado. Deus está levantando o apóstolo André Fabiano para passar para o ministério dele, para passar para os membros, para os pastores, esse manto. Esse manto foi um manto que Jacó entregou para José. É o manto da honra, é o manto da diferença. Esse manto vai vir sobre você e você vai fazer diferença. Ainda que se levante os invejosos, ainda que se levante aqueles que vão tentar maquinar, mas o manto te garantirá autoridade. Manto, ele traz autoridade. Vai vir um manto, aquele manto que Eliseu recebe de Elias. Esse manto foi um manto poderoso, que trouxe tanto alinhamento que eles viveram debaixo dessa graça poderosa. É esse manto, esse manto que Paulo queria. Ele tinha um manto, e esse manto não era apenas só para o frio, mas era a capa que dava a ele a autoridade apostólica. Esse mesmo manto foi um manto que deram a Jesus, chamado de túnica. Era tão poderoso que eles discutiam sobre aquele manto. E eu tenho para mim, nesta tarde, que Deus está te dando esse manto de autoridade, esse manto de poder, revasso, deremanturi, avaraçai. Nunca aconteceu na tua vida, você que está me ouvindo, nunca aconteceu milagre como vai acontecer a partir de agora. Deus estará te levantando para curar, para liberar a bênção na vida daqueles que virão a ti, porque o Senhor está dizendo, eu vou usá-lo como pai para essa geração. Você é responsável por essa geração. Você pode até não ser refém do seu passado, mas você no seu presente pode fazer a escolha de como você vai chegar no seu futuro. Então tenha um futuro de alinhamento, um futuro de autoridade. O Espírito do Senhor me diz que assim como ele entrou no meio do povo de Josafá, dando livramento, ele está dando, ele está te dando livramento. Ele vai te levar para o Beraca, lá para o lugar da bênção. E ali vocês vão dançar diante dele. A tua casa vai cantar, teu ministério vai cantar. Pastores, Deus é Deus que quer nos ver orando, Deus quer nos ver clamando, Deus quer nos ver derramando lágrimas, Deus quer nos ver vivendo o novo dele. Zargi, Rebi, Farga, Dorementuria, Dércia, Toquebécia, Ramanto, Prévia, Furg, Daraçai. Deus me diz assim, levanta, terra, Bússia, Débia, toma uma posição, sacode a poeira, levanta a cabeça, vai na frente, mas vai na direção de Deus. Deus te dará direção, Deremantúria. Deus estará te dando direção. O Espírito do Senhor vai, reverevanto. Deus vai calar a boca dos falsos profetas, aqueles homens que estão trazendo profetada, ministrando que vai acontecer, que vai fazer, que isso vai vir, que aquilo vai acontecer. Deus vai fechar a boca dos profetas mentirosos. Tem gente
Tem gente na terra, escuta, tem gente na terra que quer ouvir uma repreensão, ou precisa ouvir uma repreensão e está ouvindo o elogio. São aqueles profetas que pegaram lá o chifre e disseram para Micaías qual foi o espírito que passou de mim para ir até você. E, meu irmão, tem gente muito orgulhosa que estão pegando chifre, estão juntando 400 profetas. É melhor um dia de verdade do que a vida toda de mentira. Por isso que eu estou profetizando, Deus está levantando nessa escola de profeta pessoas que no término dessa escola vão estar mais fortes, vão estar mais cheios, vão pagar preço de oração, vão começar a cantar cânticos novos. Os levitas vão ser tão cheios que eles vão começar a cantar e, de repente, cantando em português, daqui a pouco estarão cantando em línguas, lamanterébia. As mulheres estarão fazendo comida e a lágrima vai estar descendo e elas estarão falando em línguas, eremanto. Os obreiros vão chegar na igreja e vão começar a respeitar esse cajado de autoridade que Deus colocou sobre eles. Eles vão começar a honrar a sua liderança e haverá honra uns aos outros se honrando e a glória de Deus vai descer. Então o Senhor vai acrescentar o que acrescentou na igreja primitiva, que diz que o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de se converter e havia entre eles sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! Então, nos 5 ministérios, Deus vai levantar o mestre no meu ministério e no teu ministério, vai levantar o profeta, vai levantar o mestre, Deus vai levantar o pastor, Deus vai levantar o apóstolo. E nós vamos ter esses ministérios atuando dentro da igreja. E nós vamos ficar felizes porque o povo vai crescer em temor. Lavou que serve, tu sai, ai, terra muntra, candarábia, na mantúbia. Eu estou sentindo que o Senhor está visitando gente. Deus está levantando gente, Alamanchova, gente que está dizendo, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero a tua porção, eu quero viver o teu profético, eu quero viver, ó Deus, na dependência de Josafá, mesmo tendo medo, ele não recua, ele entra para dentro do templo, e ele fala com Deus até Deus levantar Jeziel para profetizar que nesta peleja vocês não precisam ter medo, vocês vão contra eles, vão temor, porque o Senhor vai entregá-los nas suas mãos. E foi isso que Deus fez, e Deus faz isso mesmo. Aleluia! Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Ele vai criar estratégia, Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Deus, Ele vai te dar destino. Ele vai te dar destino. Você viverá debaixo desse veio maravilhoso. Eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, por você estar me dando a oportunidade de dizer que avivamento vem através de oração. A oração, ela ativa tudo. Ela ativa o temor, a sabedoria, traz o Espírito, traz o batismo, traz as línguas, traz a profecia, traz os dons. A oração é uma batalha tão grande que é na mente, porque para você parar e gastar um tempo de oração não é fácil, mas se você começar todos os dias, orando um pouco, todos os dias, gastando tempo para adorar, vai chegar um momento que o Senhor vai trazer nas tuas mãos o teu suprimento, vai entregar para a tua família o suprimento, e Ele vai abrir um caminho no deserto, e com certeza você vai ver os teus inimigos sendo derrotados diante de ti. Aleluia! E eu estou falando de inimigos do mundo espiritual, porque pessoas não são nossos inimigos. Pessoas só precisam de alguém para ativá-los e mudá-los para a glória de Deus. Eu louvo a Deus por esse momentinho que eu tive para ministrar a vocês. E eu quero profetizar. Volte para Jesus. Volte para Ele. O Senhor está te remissando. Pode entregar, apóstolo. Está forte demais. O Aleluia. Senhor está dizendo assim, volta.
É tempo de voltar para o pado, Renato. Eu não sei, mas eu vou falar, Deus está mandando falar. Deus está mandando dizer para pastores, volta. Volta ao primeiro amor. Reconheça como Davi reconheceu. A Bíblia diz que Davi fez algo que ele não deveria fazer, era sair da recâmara no tempo da guerra. Ele devia estar orando, ele parou de orar. E quando ele sai na sacada, ele olha para baixo. Toda pessoa que olha para baixo, não haverá possibilidade de vitória. Toda vez que você olha para baixo, vai estar lá uma Betseba. Escuta, volta, pastor. Davi teve que orar dizendo, Senhor, torna a dar-me o primeiro amor. Ele disse, restaura os ossos que tu quebraste. Um coração quebrantado e compungido, o Senhor não rejeita. O povo está cansado de mensagens, o povo quer aviso. A igreja está ferida. É por isso que o apóstolo André Fabiano montou essa escola. Para sarar as feridas da noiva. A noiva está machucada de ouvir produtores de mensagens, que está com a vida toda arrebentada e profetizando, e profecias que não acontecem nada, não há mudança de caráter, o lar continua a mesma coisa, a família continua a mesma coisa, os sentimentos, as mentiras, as maldições. Mas o Senhor mandou lhe dizer, existem os remanescentes, existem os fiéis. São profetas que Deus está levantando, que a história já deveria ter sido apagada na história, mas Deus está levantando esses profetas para te socorrer nessa tarde. Deus está levantando homens que têm esse manto de autoridade para jogar sobre você. Nessa tarde, o apóstolo André Fabiano está jogando um manto nessa escola. Nessa tarde, eu estou lembrando dos pastores, profetas, Sérgio Lopes, eu vi ali Marco Rosa, eu vi o pastor Charles, eu vi tantos homens de Deus que entraram profetizando, ministrando, pregando, e agora eu estou aqui apenas lhe dando uma reflexão, apenas lhe dando uma palavra de conselho. Quando os amonitas, os mionitas, os amonitas vier contra você, pode ter medo, não é ruim, não é pecado ter medo. E não é uma contradição no que diz a Bíblia, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Mas o medo, esse temor, é que nos toca, é que nos empurra para Deus. O medo da tua vida não pode te tirar da presença de Deus. O medo tem que te fazer dependente de Deus. Seja dependente. Lamanchorevanturia. Seja dependente em nome de Jesus. Jesus te ama. Olha quantas coisas você precisa conquistar. Olha teu ministério. Olha as ovelhas. Olha aí, obreiro, como você precisa honrar o teu líder. Meu amado, não seja um Acabe desejando a vinha de Nabote. Querido, cada um cuida do que é seu. Cuida da vinha do seu pastor. Seja um trabalhador dessa seara. Honre a sua autoridade. Seja fiel nos teus compromissos como homem de Deus. Quando todos vão para casa dormir, o peso está sobre a liderança. É o aluguel do templo, é a condução da família, é as responsabilidades do dia a dia. Tu pensa que isso é fácil? Então seja alinhado, seja fiel, dizimista, ofertante, honra. A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra, e Deus quer te honrar através da tua humildade. Se levanta nesse tempo de Deus.
Toma esse posicionamento, você vai ter um Beraca na sua vida, aonde você vai juntar, vai tirar lá de Jeruel, você vai trazer todos os despojos. Está na hora de nós vivemos, que diz a Bíblia, aos seus Deus dá enquanto dorme. E nós estamos para viver, que Deus vai arrancar do ímpio para entregar aos seus. Fica tranquilo, essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. O teu casamento é de Deus, mulher. Deus está livrando mulheres de maridos violentos. Deus está arrancando filhos das drogas. Deus está arrancando pessoas das garras de Satanás, porque eu uso a minha boca como homem de Deus para lhe dizer: caia por terra todos os intentos de Satanás, toda a fúria do inimigo, todo o peso do adversário. Eu dou uma ordem como profeta de Deus: seja aniquilado tudo aquilo que se recalcitra contra a tua vida, que se levanta contra a tua história. Eu dou uma ordem a Satanás e aos demônios: saiam, porque você é planta que meu pai plantou, e planta que meu pai plantou vai florescer. Aquela que meu pai não plantou será arrancada. E eu estou liberando agora. Receba poder de Andaurabanturi Andaia, Sergue Daravúncia. Receba Tecaçu e Devácia, uma unção nova que te fará viver esta semana, a melhor semana da sua vida. E tem uma coisa: se eu sou profeta, vai haver telefones tocando. Uau! Eu estou profetizando que tem gente aí, tem empresários aí, ó, prontinho para fazer transferência, para abençoar o ministério. Apóstolo, tem gente que está dizendo: eu quero abençoar. Como eu faço? Deus vai te dar estratégia aí. Eu estou profetizando agora que um novo de Deus acabou de chegar para muitos, que amanhã, domingo, aliás, hoje, antes do domingo terminar, amanhã, segunda-feira, já vão viver o novo de Deus. Eu abençoo você com toda a sorte de bênção, e do meu coração, do profundo do meu coração, eu sei que é bondade de Deus eu poder estar aqui. E eu agradeço a Deus por poder te dizer esta palavra. Não foi uma mensagem produzida, e foi apenas algo que saiu do meu coração para o teu coração, no nome de Jesus.